Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é: quais impostos possuem isenção? Nesse vídeo eu vou comentar sobre cada um deles, sua legislação, bem como os grupos de pessoas que fazem jus à isenção de alguns impostos. A isenção tributária, em termos simples, significa liberar certas organizações, pessoas, segmentos ou atividades do pagamento de impostos ou contribuições pontuais. Trata-se de um mecanismo estratégico que reflete as prioridades sociais, financeiras e políticas de uma nação. Na prática, essa dispensa pode assumir diversas formas, desde a exclusão completa de um encargo até a redução de sua alíquota ou base de cálculo. Essas liberações são geralmente disponibilizadas com uma finalidade clara, como incentivar investimentos em regiões menos desenvolvidas, apoiar pequenos negócios, promover avanços tecnológicos ou tornar bens essenciais mais acessíveis à população. Os impostos que possuem isenção no Brasil incluem o imposto de renda de pessoa física, garantindo isenção para aposentados e pensionistas em certas situações. É também isento o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que garante a isenção para pessoas com deficiência ou veículos adaptados. O imposto sobre produtos industrializados, que garante a isenção para a compra de veículos adaptados. E o imposto predial e territorial urbano, que garante a isenção para famílias de baixa renda e outros grupos vulneráveis. Essas isenções visam promover justiça fiscal e também aliviar a carga tributária para grupos específicos da população. Existem também grupos de pessoas que fazem jus à isenção de alguns impostos. São elas pessoas de baixa renda, como já mencionado, inclusive abrindo a possibilidade de isenção para o imposto de renda de pessoas físicas também. Como mencionado anteriormente, aposentados e pensionistas, que podem, devido ao seu período de contribuição, conseguirem reduções significativas no valor do imposto de renda e até mesmo a sua abolição completa, a depender do valor do tributo. Entidades filantrópicas e assistenciais, tal como organizações que atuam em áreas sociais ou em instituições de caridade, gozam aí de isenção para determinados impostos, a exemplo do IPTU. Os microempreendedores individuais, que possuem isenção para alguns tributos federais relacionados a áreas de atividades permitidas, as zonas de livre comércio, onde empresas estabelecidas nessas regiões têm isenção de impostos, o que fortalece e incentiva a economia local, produtos específicos, ou seja, certos produtos e serviços cruciais à população, como por exemplo medicamentos, livros e alimentos básicos, também têm isenção ou alíquotas reduzidas. É válido também destacar as isenções que são concedidas ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e também ao imposto sobre produtos industrializados. Ambos são exemplos de impostos que estão sujeitos também à legislação específica para que tenham efetividade, a depender do tipo de serviço que é realizado e também, para o caso do ICMS, da legislação específica de cada estado para a sua concessão. As isenções tributárias são fundamentais em princípios jurídicos e econômicos, com o objetivo de equilibrar a arrecadação fiscal e o desenvolvimento social. E no Brasil, a sua respectiva legislação é sempre ancorada pelo que versa e estabelece o Código Tributário Nacional e também a Constituição Federal. O artigo 175 do CTN defende a isenção como uma das formas de exclusão do crédito tributário, mas ressalta que ela só pode ser concedida por meio de lei específica. Ou seja, o poder público precisa justificar claramente quais áreas, pessoas e atividades serão amparadas e por quê. Dessa forma, a dispensa de impostos visa auxiliar diretamente determinados contribuintes, mas sem eliminar a necessidade de seguir regras regulatórias que certificam a transparência e a fiscalização. Por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos pode ser desobrigada de pagar encargos, mas ainda assim precisa declarar as suas operações para provar que está cumprindo as condições legais. Assim, o artigo 175 do CTN reflete um equilíbrio perfeito entre alívio financeiro e a responsabilidade econômica do sujeito passivo. É necessário também mencionar o artigo 150, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988, que é uma das bases mais importantes do sistema arrecadatório brasileiro, pois estabelece limitações ao fazer cobranças obrigatórias, como é o caso das isenções que fazem jus os templos religiosos.
Esse dispositivo determina que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir cobranças, tributos, em determinadas situações sobre bens e entidades, ou seja, garante isenções automáticas, protegendo direitos e interesses coletivos, culturais e religiosos. Assim, é possível que, em suma, concluir que as isenções elas não buscam trazer uma diferenciação entre contribuintes, mas sim trazer um equilíbrio fiscal, a fim de que setores da economia possam ser movimentados, grupos sejam incentivados a realizar suas operações, influenciando o comércio local e também, em um âmbito nacional, contribuindo para o crescimento econômico do país. Se esse vídeo foi útil para você, encaminhe para alguém que precisa conhecer sobre esse assunto e que precisa também estar ligado nas isenções, porque talvez até possa fazer jus a alguma delas e utilizá-la de forma prática na sua vida. Caso você queira estar por dentro das principais notícias sobre o direito tributário, você pode estar me seguindo no Instagram, o link eu disponibilizei no meu perfil, e lá nos stories eu posto as principais atualizações que envolvem o direito tributário em um âmbito nacional. E você que me acompanha poderá estar por dentro de tudo isso. E caso você queira conhecer mais sobre a área de regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book, o link eu disponibilizei aqui no perfil também. E através desse livro, deste manual, você pode conhecer um pouco mais sobre diferentes formas e estratégias para quitar as suas dívidas, para estar em dia com os seus débitos tributários. E até mesmo, caso você tenha alguma dívida em atraso e talvez não desfrute de condições financeiras para realizar um pagamento à vista, esse livro pode te ajudar com estratégias e formas de quitar esses débitos e estar em dia com as suas obrigações fiscais. Até breve.